A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 259º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, não tem leitura das Escrituras agendada para este dia. Então, sinta-se à vontade para ler outra passagem ou até mesmo para colocar o plano anual da leitura da Bíblia em dia. Aproveitando este espaço, trago as considerações preliminares, propósito e visão panorâmica do livro de Esdras. Autor: Esdras. Tema: restauração de um remanescente. Data: 450 a 420 a.C. Considerações preliminares. O livro de Esdras faz parte da história sequencial dos judeus, escrita depois de seu exílio, que consiste de 1ª e 2ª de Crônicas, Esdras e Neemias. No Antigo Testamento hebraico, Esdras e Neemias formavam originalmente um só livro e, de igual modo, 1ª e 2ª de Crônicas. Os eruditos bíblicos entendem que a inspirada história contida nesses livros provinha de um só autor pós-exílio. Embora não haja menção do autor em nenhuma parte da Bíblia, quase todos os autores antigos judeus e cristãos, bem como muitos eruditos contemporâneos, concluem que esse autor foi Esdras, o sacerdote e escriba. Segundo a tradição, foi Esdras quem coligiu todos os livros do Antigo Testamento e os reuniu em uma só obra, que instituiu a liturgia do culto na sinagoga e que fundou a grande sinagoga em Jerusalém, a qual fixou o cânon das escrituras do Antigo Testamento. Esdras era um líder piedoso, em tudo fiel às escrituras do Antigo Testamento, e que as amava ardorosamente. O livro de Esdras relata como Deus cumpriu sua promessa profética através de Jeremias, no sentido de restaurar o povo judeu depois de 70 anos de exílio, ao trazê-lo de volta à sua própria terra. O colapso de Judá como nação e sua deportação para a Babilônia ocorreram em 3 levas separadas. Na primeira, 605 a.C., a nobreza jovem de Judá, inclusive Daniel, foi levada ao exílio. Na segunda, 597 a.C., foram mais de 11.000 exilados, inclusive Ezequiel. E na terceira leva, 586 a.C., o restante de Judá, menos Jeremias e os mais pobres da terra, foram levados. Semelhantemente, a restauração do remanescente exílio, em cumprimento à profecia de Jeremias, ocorreu em 3 levas. Na primeira, 538, 50.000 exilados voltaram, liderados por Zorobabel e Jesua. Na segunda, 457 a.C., mais de 17.000 voltaram conduzidos por Esdras. E na terceira leva, 444 a.C., Neemias e os seus homens levavam de volta o resto do povo. Cerca de 2 anos depois da derrota do Império Babilônio pelo Império Persa, 539 a.C., começou o retorno dos judeus à sua pátria. O livro de Esdras registra a primeira e a segunda levas de repatriados, abrangendo 3 reis persas: Ciro, Dário e Artaxerxes, e 5 líderes espirituais de destaque. Primeiro, Zorobabel, que conduziu os primeiros exilados. Segundo, Jesua, um sumo sacerdote piedoso que auxiliou a Zorobabel. Terceiro, Ageu. E quarto, Zacarias, 2 profetas de Deus que encorajavam o povo a concluir a restauração do templo. E quinto, Esdras, que conduziu o segundo grupo de exilados de volta a Jerusalém, e a quem Deus usou para restaurar o povo, espiritual e moralmente. Se Esdras escreveu esse livro, como é geralmente aceito,
ele compôs a sua obra sob a inspiração do Espírito Santo mediante consulta aos arquivos oficiais, genealogias e memórias pessoais. O livro foi escrito em hebraico, a não ser capítulo 4, versículo 8, capítulo 6, versículo 18 e capítulo 7, versículos 12 a 26, trechos que foram escritos em aramaico, a língua oficial dos exilados em Babilônia. O propósito do livro. Este livro foi escrito para demonstrar a providência e fidelidade de Deus na restauração do remanescente judaico que voltou do exílio em Babilônia. Primeiro, Deus moveu os corações de 3 diferentes reis persas para ajudarem o povo de Deus a regressar à pátria, a repovoar Jerusalém e reedificar o templo. E segundo, proveu líderes espirituais e capazes para conduzir o remanescente que retornava a um avivamento espiritual no culto a Deus, na dedicação à palavra divina e no arrependimento por causa da infidelidade do povo de Deus. A visão panorâmica. Os 10 capítulos de Esdras divide-se naturalmente em 2 seções principais. Primeiro, a primeira seção dos capítulos 1 a 6 trata do primeiro grupo de exilados judeus a voltar a Jerusalém e reedificação do templo por eles. Segundo, a segunda seção dos capítulos 7 a 10 descreve o retorno do segundo grupo sob a liderança de Esdras e a renovação espiritual que teve lugar. Então, ponto número 1. A primeira seção começa de 2 de Crônicas, termina com o cativeiro judeu e o decreto de Ciro, rei da Pérsia, 538 a.C., que permitiu a volta dos judeus à sua pátria. Dos capítulos 1, versículos 1 a 11. O capítulo 2 alista aqueles que constituíram o primeiro grupo. É digno de nota que apenas uns 50 mil exilados judeus, dentre 1 milhão ou mais, vieram no primeiro grupo. No capítulo 3, Zorobabel, um descendente de Davi, e Jesua, o sumo sacerdote, mobilizaram o povo para começar a reconstrução do templo destruído. Astutos inimigos de Judá manipularam meios políticos e interromperam a obra por algum tempo. Mas depois a obra recomeçou e o templo foi concluído em 516 a.C. Ponto número 2. Houve um intervalo de quase 60 anos entre os capítulos 6 e 7. Nesse período, Ester tornou-se a rainha da Pérsia. Consorte o rei Assuero, isto é, Xerxes I. Ester tornou-se rainha por 20 anos mais tarde, quando então um grupo menor de exilados voltou da Pérsia a Jerusalém sob a liderança de Esdras. Enquanto os primeiros exilados que voltaram realizaram a tarefa de edificar a casa de Deus, Esdras empreendeu a obra de restaurar a lei de Deus no coração do povo. Esdras deparou-se com uma apostasia generalizada, espiritual e moral entre os homens de Judá, evidenciada nos seus casamentos mistos com mulheres pagãs. Com profunda tristeza, Esdras confessou a Deus o pecado do povo e intercedeu por ele. O livro termina com Esdras à frente de um imenso culto público, levando o povo ao arrependimento diante de Deus e de todos, e ao rompimento dos casamentos ilícitos com mulheres pagãs incrédulas. Está descrito no capítulo 10. Considerações especiais do livro. 4 características principais assinalam o livro de Esdras. Primeiro, Esdras e Neemias são o único registro histórico da Bíblia sobre a restauração pós-exílica dos judeus que retornaram à Palestina. Segundo, uma característica notável deste livro é que entre as suas 2 visões principais há um intervalo histórico de aproximadamente 60 anos. O livro todo abrange uns 80 anos. Terceiro, Esdras demonstra claramente como Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la.
Deus controla os corações dos reis persas como um leito de um rio comanda a direção das suas águas para reconduzir o seu povo à sua pátria. Quarto, o modo de Esdras tratar as mulheres pagãs com as quais os judeus, inclusive os sacerdotes, casaram, transgredindo os mandamentos de Deus, ilustra amplamente o fato de que Deus requer que o seu povo viva separado do mundo pagão, e às vezes ele emprega medidas radicais para tratar da perigosa transigência com o mal no meio do seu povo. O livro de Esdras à luz do Novo Testamento. A volta do remanescente judaico à sua pátria e a reedificação do templo revelam que Deus sempre anela restaurar os desobedientes. Seus métodos incluem não somente o castigo pela apostasia, como também a restauração e a esperança para o remanescente crente, através do qual Deus exige o caudal da redenção no seu curso final. Vemos esse princípio no Novo Testamento, onde um remanescente crente dentre os judeus aceitou Jesus como seu Messias, enquanto o fluxo principal da redenção passou dos judeus incrédulos para os gentios na igreja primitiva. Que a mensagem de hoje edifique o seu coração. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.